Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Vamos continuar aqui nos crimes praticados contra funcionário público. Na verdade, contra não, né? Contra a administração pública praticados por funcionários públicos. Vamos agora continuar os dispositivos previstos aqui no nosso título dos crimes contra a administração pública, localizado topograficamente nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Agora sim, Pedro, agora eu entendi essa porra. Pois é. Vem cá, doutor, eu quero entrar com você, portanto, nessa aulinha, nesse bloco. Já viu bloco? A palavra bloco é engraçada. Vamos lá. Artigo 316, meu amigo. Aqui no artigo 316, eu já vou dar uma dica pra você. Daqui até o artigo 323, aproximadamente, nós vamos bater no verbo. O verbo é o ponto mais importante da sua prova. É o verbo que vai decidir qual é o crime praticado pelo agente. Eu vou te dar um exemplo. Só comparando o crime de concussão e corrupção passiva, ambos os crimes trabalham com direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Pedro, mas o que tudo isso que você falou? Pode ser solicitar, receber, aceitar promessa ou até mesmo exigir. Percebeu? A depender do verbo, você vai encaixar ou na concussão ou na corrupção passiva. O crime ele é idêntico nos dois casos. Percebeu? Aqui, qual é o verbo que você vai ter que guardar e, pelo amor do que você acredita, não se esqueça disso. O artigo 316 elenca o verbo exigir. Exigir direto ou indiretamente, para si ou para outrem, ainda que fora da função, mas em razão dela. Por exemplo, um cara de férias. O cara está de férias, exige alguma coisa da pessoa, porque ele é policial, porque ele é alguma coisa, pronto, ele pratica o crime? Sim, porque ele pratica em razão da função do seu cargo, ainda que não esteja no exercício da função. Tudo bem? Não, ainda que ele não esteja no exercício, mas ele pratica por ele ser funcionário público. Tudo bem? Então, quem exige direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida para si ou para outrem, pratica o crime de concussão. Então, concussão seria aquela situação. Vou te dar um exemplo um pouco mais claro. Uma pessoa ela para lá no posto da PRF, o policial rodoviário federal fala assim, amigão, seguinte, eu não vou nem conversar muito com você, você tá todo errado seu carro aí, ou você deixa R$200 pra mim, ou seu carro vai ficar apreendido. Imagina, ele fala um troço desse, meu amigo. Se ele solicitou, se nesse caso ele exigiu que fosse pago, deixando de fazer algo de ofício, que nós vamos ver como é que funciona, se ele exigiu nesta situação dinheiro, ele praticou o crime de concussão. Pedro, então vamos lá, vamos para um segundo caso. Um policial rodoviário federal vai lá, no meio da pista, imagina, ele, sendo policial, pega a arma, aponta pro cara e fala, amigão, passa pra mim tudo que você tem aí ou eu meto tiro em você. Doutor, essa porra é crime de concussão? Claro que não, essa porra é roubo. Isso é roubo, percebeu? Então tem que tomar cuidado com a caracterização. Perceba que na situação em que o indivíduo exige na razão do cargo, ou seja, por ter um cargo público, isto é concussão. Agora, um PRF meteu um fuzil 762 na cara do motorista e mandou ele passar tudo que ele tem no carro, essa porra é roubo. Tudo bem? Toma bastante cuidado com o caso concreto. Bacana? Vamos falar da classificação do crime. Na verdade, das características desse crime que eu coloquei no seu material. Sujeito ativo. Funcionário público em regra, portanto, crime próprio. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É o ofendido e imediatamente também o Estado. O bem jurídico tutelado, nesse caso, é a moralidade administrativa e a administração pública. Tranquilo. O elemento subjetivo é o dolo, sempre a forma dolosa, e a ação penal é pública e incondicionada. Bacana? Então, todas essas são as características. Lembrando que o crime ele é um crime próprio e crime formal. Pedro, crime próprio, você já sabe por quê, e formal por quê? Basta a exigência para que o crime se consume, doutor. Basta a exigência. Pedro, a pessoa tem que entregar o bem? Não, doutor, a entrega do bem é mero exaurimento. Em crimes formais, a existência de um resultado naturalístico é mero exaurimento do crime. Tudo bem? Então entenda isso. No caso da concussão, só de exigir, o crime já se consuma. Aí você poderia até me questionar, Pedro, mas e a consumação e a tentativa? Eu falei pra você, a consumação se dá com a exigência. Só que, doutor, entende a doutrina a seguinte tese. Sempre que houver solicitação, exigência, pedido oralmente, essa conduta não admite a tentativa. Se o pedido for oral, isso é uma conduta unissubsistente, logo não admite a tentativa. Mas calma,
admitirá a tentativa, por exemplo, na forma escrita. Se você solicita, por exemplo, indiretamente, num papelzinho, deixa para o cara vai lá pegar, antes dele pegar esse papel sai voando. Pronto, isso é tentativa de concussão. Então é possível os crimes de concussão, corrupção passiva, por exemplo, na forma tentada? Plenamente possível, sem problema. A não ser que seja na forma oral. Então anote isso aí, que isso aqui também é importante. Eu falei para você que ele é crime formal. Pedro, por que ele é crime formal? Você vai dizer porque ele se consuma com a exigência. Consuma com a exigência. E complementa também dizendo que há tentativa. Há tentativa, por exemplo, na forma escrita. Admite a tentativa na forma escrita. Bacana? Então isso vem a ser um crime próprio e crime formal. Bacana? Entendemos como é que funciona a tal da concussão. A mera exigência já consuma o fato, não exigindo-se um resultado naturalístico. Por isso que o crime é formal. Agora, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 316 caracterizam uma conduta que a própria lei chama de excesso de exação. Pedro, o que é excesso de exação? Exação, doutor, é cobrança. Tudo bem? Excessos na cobrança. Como é que funciona essa questão do excesso de exação? Aqui em cima, na concussão do caput, o cara exige vantagem indevida de qualquer natureza. Agora, aqui, o indivíduo, presta atenção que isso é importante, o indivíduo, ele necessariamente exige um tributo ou uma contribuição social. Aqui perceba que o objeto material é específico. Tudo bem? O objeto material aqui é específico. É a exigência de tributo ou de contribuição social. Tudo bem, isso você já entendeu. Esse tributo ou essa contribuição, ou ele é indevido, ou se ele for devido de fato, se a pessoa dever, é empregado um meio vexatório para cobrança. Então, nesse caso, localiza-se topograficamente aquilo que a gente chama de excesso de exação. Pedro, mas o excesso de exação, ele é considerado concussão qualificada ou ele é considerado crime autônomo? Doutor, pode aparecer das duas formas na sua prova. Excesso de exação pode vir como qualificadora do crime de concussão ou ela pode vir como crime autônomo. Alguns doutrinadores dizem que esse crime é um crime autônomo. Tudo bem? Então, olha só, o que é o excesso de exação? É excesso em cobrança de tributo ou contribuição social indevido, ou até mesmo, se devido, emprega-se o meio vexatório. Vou te dar um exemplo. Chega a prefeitura lá na sua casa, bate palma pra você e fala assim, ô amigão, eu vim aqui, velho, parece que um monte de gente da sua rua não paga a porra do IPTU, meu velho. Que vergonha, vocês estão morando aqui há tanto tempo, vocês não pagam IPTU mais? Que coisa feia, começa a empregar um meio vexatório para cobrar um tributo ou uma contribuição social que é devido. Apesar da pessoa dever, Pedro, pode existir essa questão de cobrança excessiva com emprego de meio vexatório? Não pode, doutor. Se houver o crime praticado ao excesso de exação. Bacana? E o parágrafo 2º também qualifica a conduta se o indivíduo desvia dos cofres públicos a cobrança de tributo ou contribuição social para proveito próprio ou alheio. Tudo bem? Então, isto vem a ser o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 316, que é o crime de excesso de exação. Tudo bem? São formas com penas autônomas, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, isso você pode constatar pelo texto de lei. Tudo bem? Bacana? Então matamos o que vem a ser a tal da concussão, um crime tão cobrado em prova e com uma riqueza de detalhes. Claro, pega o seu materialzinho e complementa as informações aí nele. Vamos avançar, que eu quero trabalhar com você agora a corrupção passiva. Doutor, se por um lado a concussão emprega o verbo exigir, aqui na corrupção passiva, o verbo é solicitar ou receber direto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas mesmo antes de assumir a mais razão dela, vantagem devida, ou essa vantagem pode ser para si ou para outrem, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, olha que interessante, o texto de lei ele é muito semelhante na concussão e na corrupção passiva. O que muda são os verbos. Então, cuidado, na corrupção passiva, o indivíduo solicita, ou ele recebe, ou ele aceita uma promessa. Tudo bem? Pedro, mas como é que funciona na prática a comparação? Imagine o seguinte, doutor. Você é parado numa blitz, você é parado lá pelo fiscal da Receita, ou até mesmo o fiscal sanitário chega para você no seu açougue e fala assim, amigão, tem um monte de carne estragada aqui, faz o seguinte, paga para mim um cafezinho que eu deixo para você tudo tranquilo. Pronto, ele solicitou vantagem indevida. Percebeu? Solicitou. Pedro, beleza, ele não solicitou nada. O particular teve a iniciativa, presta atenção, de oferecer vantagem indevida e o fiscal, diante da situação,
aceitou aquela vantagem. Doutor, o particular pratica corrupção ativa, que nós vamos ver lá no 333, enquanto o policial ou o fiscal responderá por corrupção passiva. Pedro, é possível no mesmo contexto a corrupção passiva e a corrupção ativa? Doutor, sim, é plenamente possível. Sem problema, também é exceção à teoria monista que a gente fala, né? Exceção à teoria monista, que emprega-se nesse caso a teoria pluralista. No mesmo contexto, os agentes responderão por crimes diferentes. Tudo bem? Então a corrupção passiva, o agente público solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem ilícita em razão da função do seu cargo. Entenda isso como sendo a questão de prática desse crime. Pedro, mas como que eu particular, se a pessoa solicita, se o agente público solicita e eu entrego e eu dou dinheiro após solicitado por ele, eu particular pratico crime? Não, doutor. Olha só, o Código Penal só penaliza lá no 333 que nós veremos, ele só penaliza o particular que tem a iniciativa de oferecer ou prometer. Dar ou entregar dinheiro após solicitado não é crime no Brasil. Percebeu? Então, Pedro, como é que eu faço para não entrar no crime, eu não praticar crime, eu espero? Pois é, imagina você está dirigindo sem carteira, um policial militar te para e de repente ele olha para você e fala, pois é, e ele não quer solicitar. Você olha para ele e fala assim, pois é, bota a mãozinha para trás e fica esperando a iniciativa do agente. O agente vai falar, pois é, temos que fazer alguma coisa. Aí você fala, pois é, temos que fazer alguma coisa. E bota a mão para trás de novo e fica esperando, filho. Aí ele fala assim, pô, deixa um cafezinho aí para mim. Aí você fala, ó, repete comigo, eu estou te dando, eu estou entregando dinheiro para você. Beleza? Pronto, você não praticou crime e ele praticou crime de corrupção passiva. Bacana? Então, isto vem a ser o artigo 317 propriamente dito. Trata-se, doutor, de crime próprio, praticado por funcionário público, e também crime formal. A mera solicitação já consuma o fato independentemente do recebimento da vantagem devida. Isso é importante que você saiba. Portanto, o crime também é considerado um crime formal. Tudo bem? A tentativa é admitida, Pedro? Da mesma forma que a gente viu na concussão. Se ela for oral, conduta unissubsistente, não é. Mas se for, por exemplo, feita uma solicitação por escrito, é possível sim a tentativa. Tudo bem. Haverá um aumento de pena de 1/3 se o agente, em virtude da solicitação, do recebimento ou da aceitação da promessa, retarda ou deixa de praticar um fato ou pratica infração do dever funcional. Imagina, esse policial militar que pegou você dirigindo sem a habilitação, ele deveria empregar uma multa em você. E ele deixa de fazer, ele infringe um dever funcional. Pronto, ele responderá por corrupção passiva com aumento de pena de 1/3. Tudo bem? Seria um exemplo clássico. Quem retarda ou deixa de praticar ou infringe um dever funcional. E o parágrafo 2º é a chamada corrupção passiva privilegiada. Doutor, a corrupção passiva privilegiada nada mais é do que ceder a pedido ou à influência de outrem. Como é que funciona isso na prática? Pedro, imagina só, você é parado em uma blitz da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal, você escolhe o órgão no exemplo, o exemplo é meu e eu boto o órgão que eu quiser, tá? Então vai ser pela Polícia Militar. Então imagina, você é parado, de repente o cara fala assim, pois é, seu carro tá todo errado, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui com ele. E aí o cara fala assim, ah, mas você vai fazer? Vou, pera um pouquinho então. Você liga pro superintendente do cara, você liga para um amigo teu que é juiz, você liga para alguém, tudo bem. Você liga e fala assim, viu, fala aqui com o policial. O policial militar atende o celular e fala assim, ih, caralho. Ele fala, ó, um juiz da comarca ou alguém conhecido, uma pessoa famosa que tem influência sobre o policial militar, chega e fala assim, amigão, ó, tal pessoa é meu amigo e se você multar esse cara aí é contigo. Ele fala, ih, caralho, eu não vou multar não. O que ele faz? Ele solicita, recebe ou aceita a promessa. Imagina, a pessoa fornece algum bem, fornece um dinheiro para o policial não fazer aquilo e nesse caso ele solicita cedendo a pedido ou influência de outrem. Percebeu? O policial militar fala assim, tá bom, velho, eu te libero já que você é amigo de tal pessoa, mas deixa pra mim pelo menos uns 10 aí. Pois é, pronto, solicitou, recebeu, aceitou promessa, cedendo a pedido ou influência de outrem. Isto é a corrupção passiva privilegiada. Bacana? Bastante atenção, estas são as formas de corrupção passiva que você precisa levar aí para sua prova. Mais algumas informaçõezinhas eu também coloquei aí no seu material. Avança comigo! Vamos continuar agora no 318, facilitação de contrabando e descaminho. Cara, aqui é só você entender como é que funciona a prática do crime. Não tem muita coisa, é só artigo caput, artigo caput, artigo caput, acabou. Olha só, facilitação de contrabando e descaminho. Quem pratica o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, Pedro?
Quer ver? A facilitação, doutor, ela será praticada quando um agente público tem a capacidade, aqui você vai dizer que tem que ser um agente público que tenha capacidade de facilitar o contrabando ou descaminho. Toma muito cuidado com esse crime. No artigo 318, um funcionário que tem capacidade de facilitar o contrabando, a prática do 334 e do 334A, que é o contrabando ou descaminho, esse agente público, ele responderá por um crime próprio para ele, enquanto quem praticou o crime de contrabando ou descaminho responderá pelos respectivos crimes. Isto é a teoria pluralista. No mesmo contexto, eu PRF, eu fiscal da Receita, eu policial federal, facilitei o contrabando ou descaminho, por exemplo, de um produto. Nessa circunstância, você responde pela facilitação de contrabando e descaminho, enquanto a pessoa que praticou efetivamente a conduta responderá pelos respectivos crimes. Tudo bem? Então isto adota a teoria pluralista, portanto, exceção à teoria monista que você encontra lá na parte geral do Código Penal, no artigo 29. Tudo bem? Aqui, para a prática desse crime, a pessoa, como eu falei para você, o funcionário público, ele deve ter capacidade de facilitar o crime. Tudo bem? Lembrando que só se aplica, presta atenção, ao contrabando e ao descaminho. Pedro, o policial, o fiscal da Receita, ele facilitou a entrada de drogas. Nesse caso, é facilitação de contrabando e descaminho? Doutor, não. Ele responde juntamente com o autor do crime pelo crime de tráfico internacional de drogas. E o mesmo se aplica a armas. Tudo bem? Então, olha só. Você vai dizer que não se aplica esse crime, anota aí no seu caderno, não se aplica esse crime, no caso, no tráfico de drogas, e também não se aplica ao tráfico de armas. Da mesma forma, não se aplica ao tráfico de pessoas. Bacana? Não se aplica a facilitação de contrabando e descaminho quando o agente público facilita a entrada ou a saída de drogas, de armas ou de pessoas no país. Tudo bem? Não se aplica pelo princípio da especialidade de lei. Bacana? Deu para você entender. O crime ele é próprio, sujeito ativo, como eu já falei para você, funcionário público em razão da função do seu cargo, e o sujeito passivo seria o quê? O Estado, e perceba que contrabando e descaminho também trabalha com a questão de tributação. Então a facilitação de contrabando e descaminho é um crime que tutela tanto a questão da ordem tributária, quanto a moralidade administrativa e a administração pública. Percebeu? Então toma bastante cuidado com o bem jurídico tutelado no caso de facilitação de contrabando e descaminho. Tranquilo. O elemento subjetivo eu não precisava nem dizer, você já sabe. Fala pra mim, fala pra mim. Isso, é o dolo. Bacana, é o dolo. E a ação penal é pública e incondicionada. É um dos crimes mais fáceis pra gente trabalhar em se tratando de texto de lei. Vamos pro 319, prevaricação. Doutor, o nome é feio, tá? Quem prevaricar, cuidado. Eu tenho aluno que uma vez ele falou assim, Pedro, prevaricação é um nome meio feio. Tem a ver alguma coisa com sexo? Não tem nada a ver com sexo, meu filho. O que é prevaricar? Prevaricação é retardar ou deixar de praticar o funcionário público fato que ele deveria fazer para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Doutor, olha só, o que eu deixei em vermelho é o que você precisa levar aí para sua prova. A prevaricação nada mais é do que aquela situação em que o agente público retarda ou deixa de praticar um fato por sentimento pessoal ou por interesse pessoal. Pedro, você pode me dar um exemplo? Sim. O advogado, na verdade o advogado não, o delegado ou membro do MP, que pratica o arquivamento de inquérito. Pedro, o delegado não pode arquivar o inquérito. Pois é, se o delegado arquivar inquérito policial, ele pratica o crime de prevaricação. Percebeu? Se o membro do Ministério Público solicita o arquivamento movido por sentimento pessoal, por exemplo, a um amigo, a uma pessoa que você tem um certo carinho, a um relacionamento, pronto, pratica o crime de prevaricação. Nesse caso, você deixa de praticar algo por um sentimento exclusivo seu. Tudo bem? Imagina só, você virou policial rodoviário federal, você tá bonitão, meu velho. Você tá top de linha. Sabe aquela sua namoradinha do primário? Sabe aquela sua namoradinha do ensino médio? Aquela menina que você queria dar uns pegas? Pois é, cara. O que você faz? Ela nunca ligou pra você porque você era feio, você era esquisito, você era magrinho, tá? Ou era muito gordo, muito estranho. Bacana. De repente você tá todo bonitão lá na PRF, você tá com 762 pendurado, você tá com o coturno todo cor de areia, todo bonitão, camisa azul da PRF, bonezinho, de repente você para um carro. Doutor, você encontra aquela gata, você olha e fala, caralho, é aquela gata lá do ensino médio, a Joana, cara. Você fala assim, opa,
tudo bem, Joana, beleza? Ela fala, nossa, Juca, que bonito que você tá de polícia, você cresceu, tá bonitão. Você fala, caralho, fala assim, Joana, faz o seguinte, anota meu Instagram aí, conversa comigo depois, a gente vai trocando uma ideia. Pode passar que eu vou deixar você passar. Porra! Olha só o que você fez, você deixou de praticar auto de ofício visando o interesse pessoal. Percebeu? Você praticou um crime nesse caso? Praticou o crime de prevaricação. Bacana? Deu para entender? Show de bola, você entendeu como é que se dá esse contexto aqui no caso concreto. Isto é a prevaricação, só tem que saber a figura criminosa. Vamos falar só um pouquinho da classificação do crime, né? Sujeito ativo, funcionário público. Sujeito passivo, quem que vai ser? No caso, a administração pública ou o Estado. Bem jurídico tutelado, a moralidade administrativa e a administração pública também, ok? O elemento subjetivo, necessariamente o dolo, e a ação penal é pública e incondicionada. Doutor, é a regra que nós temos aqui para crimes funcionais. Tudo bem? Avança comigo, vamos trabalhar o artigo 319-A. Bacana? Artigo 319-A, ele vai trabalhar com a prevaricação imprópria. Doutor, é um crime novo. É um crime novo no Código Penal, relativamente novo, tá? Como ele é um crime novo, muita gente, quando vai estudar, deixa às vezes de estudar pela lei correta, tá? Então, o 319-A, como ele é um crime relativamente novo, o que você tem que entender é que a prevaricação imprópria ela é específica para um agente, tudo bem? Tanto é que a gente vai classificar como sendo um crime omissivo próprio, tudo bem? Presta atenção. Prevaricação imprópria consiste em deixar o diretor de penitenciária ou funcionário público de vedar acesso ao aparelho eletrônico na penitenciária. Então imagina, o preso. Pedro, se o preso tiver com acesso, por exemplo, a celular, a rádio ou alguma coisa que permita uma comunicação ao ambiente externo da penitenciária, quem permitiu esse acesso, quem deixou de vedar esse acesso, responderá pelo crime de prevaricação imprópria. Então isso vale tanto para o agente penitenciário quanto para o diretor da penitenciária. Trata-se, portanto, doutor, de crime omissivo próprio. E você já sabe muito bem que crimes omissivos próprios não admitem a tentativa. Isso você certamente já deve ter visto. Tudo bem? Aqui é você conhecer só a figura criminosa e encaixar como um tipo específico de prevaricação, chamada de prevaricação imprópria, que é aquela praticada pelo agente da penitenciária ou pelo diretor, em que deixa de vedar o acesso a aparelhos eletrônicos. Tudo bem? E para a gente fechar a nossa aulinha de hoje, artigo 320, que é a condescendência criminosa. Doutor, o que você tem que saber a respeito de condescendência criminosa? Nesse crime, o agente público deixa de responsabilizar o seu subordinado ou deixa de levar fato a conhecimento de autoridade competente responsável, por exemplo, por punir aquele indivíduo. E tudo isso é movido por indulgência. Pedro, o que é indulgência? Pena, doutor, clemência, é você ter dó do funcionário. Imagina, na mesma semana o funcionário público morreu o cachorro dele, a esposa separou, ele foi traído e ele só tomou no cu a semana inteira. Levou todos os bens e o dinheiro da conta do cara, a esposa que separou. Pronto, tá fudido. O que ele fez por conta disso? Ele ficou depressivo e faltou um dia injustificadamente no trabalho. Doutor, o seu superior hierárquico pode ter pena desse servidor? Não. Aqui na administração pública, você sabe, eu devo separar a esfera particular da esfera pública. Aqui o indivíduo tem sim que trabalhar ou justificar a sua ausência. Se o faz injustificadamente, por exemplo, caberá uma advertência. Então, nesse caso, se deixar o superior de aplicar a responsabilização ao subordinado ou o seu amigo deixar de levar esse fato a conhecimento da autoridade competente responsável por puni-lo, nesse caso, se eles deixarem de fazer por dó, por pena, por indulgência, responderão pelo crime de condescendência criminosa. É um crime que você tem que entender a característica do crime. Tudo bem? Observação. Como é deixar de, o crime também é omissivo próprio, logo não admite a tentativa, e o crime também é considerado um crime formal. Tudo bem? Bacana? Tranquilo? Isto é o artigo 320 e com isso nós fechamos os nossos crimes de hoje. Vamos dar uma olhadinha a respeito das questões. Vamos ver como é que isso está caindo aí em questão de prova. Vem comigo, olha a nossa primeira questão que caiu aí na FGV no ano de 2018, né? Vamos lá? Olha só a primeira questão. Zeca, funcionário público do Tribunal de Justiça, em dificuldade financeira, para satisfazer interesse pessoal, percebeu? Para satisfazer o interesse pessoal de comprar um aparelho de telefonia celular novo, exige, olha o verbo, exige. Para satisfazer interesse pessoal, ele exige R$ 1.500 da parte em processo judicial para apresentar manifestação favorável a ela. Tudo bem.
A parte, porém, inconformada com a conduta do funcionário, de imediata informa o fato ao juiz de direito titular da vara vinculada ao processo. A conduta de Zeca configura o crime de, olha só, doutor, em dificuldade financeira, o Zeca, ele exigiu, nesse caso, que houvesse essa situação, percebeu? Então, ó, ele exigiu R$ 1.500 da parte para apresentar a manifestação favorável, para satisfazer o interesse pessoal. Pedro, tudo bem, aí não é prevaricação para satisfazer interesse pessoal de comprar o aparelho? Pois é, só que na prevaricação você deixa de fazer algo por sentimento pessoal. Então aqui é o contrário, tudo bem? Em processo judicial para apresentar manifestação favorável. Se ele exigiu R$ 1.500, você sabe que o crime é consumado de concussão. Gabarito, letra D, aqui no caso concreto. Tudo bem? Ele exigiu 1.500 dessa parte para apresentar essa manifestação. Portanto, gabarito letra D. Olha a próxima. No crime de corrupção passiva, a pena é aumentada pela metade se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica o ato infringindo o dever funcional. Doutor, na verdade você tem que tomar cuidado, porque lá na corrupção passiva, lá no artigo 317, a pena é aumentada de 1/3, não é de metade. Toma cuidado, portanto questão errada, cobrando aumento fracionário aí. Ocorrerá o crime de concussão, mesmo se a exigência para si ou para outrem versar sob vantagem devida. Doutor, errado. Olha só, se a concussão, se ele exigir uma vantagem que é devida, aí não é crime, porra. Aí não é crime. Se a pessoa deve e você exige, não tem problema. O que você não pode fazer é empregar meio vexatório na hora de exigir esse dinheiro. Tudo bem? Portanto, a questão está errada. Bacaninha? Com isso, nós fechamos as questões da aulinha de hoje. Espero que tenha ficado claro. Percebeu que a aula de hoje ela é bem específica, ela exige muito conhecimento de verbo, conhecimento de causa, que você precisa ter antes de resolver aí as questões da sua prova.